Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa madrugada, para quem vê o vídeo de madrugada. A aula de hoje a gente vai estudar sobre cirurgias do intestino grosso e depois eu vou finalizar com o DPOC, porque são dois assuntos pequenos, então acredito que nesse horário a gente consiga abordar esses dois conteúdos. Se não der tempo de finalizar hoje, a gente finaliza na quarta-feira, mas eu acredito que dá tempo, tá? Então, a gente já estudou as cirurgias, como a gente já viu, em vídeos anteriores. Então, a gente já estudou as cirurgias do esôfago, que foi a esofagectomia, principalmente. A gente viu do estômago, que são as gastrectomias. Vimos bariátrica. E para finalizar os assuntos de cirurgia, a gente vai ver agora as cirurgias do intestino grosso, tá? Então, basicamente, quais são as causas, dessas cirurgias? Então, por que o paciente ele precisa fazer essa cirurgia do intestino grosso? Número 1, câncer, que aí pode acometer aí o colo, o intestino grosso, e aí ele vai ter que retirar uma parte. Megacólon, então, por exemplo, quando ele tem ilho paralítico, que é uma evolução da pancreatite. Então, o paciente que tem uma pancreatite, que a gente até estudou semestre passado, que as enzimas, ao invés de degradar o alimento, vai degradar o próprio pâncreas. E aí isso causa muita dor, e essa dor vai se irradiando para o estômago e também para o intestino grosso, a ponto de inibir os movimentos peristálticos. Aí dá o que a gente chama de ilho paralítico. E se a pessoa tem um ilho paralítico, não tem movimentos peristálticos. E aí as fezes ficam lá acumuladas, formando um fecaloma, que é aquelas fezes enrijecidas. E aí, como essas fezes estão lá presas, enrijecidas, o que é que pode acontecer? Deixa eu ver só o áudio aqui, que tá tudo certo. Eita, tava bem baixinho aqui. E aí, essas fezes, enrijecidas, por exemplo, pode dilatar, então o estômago tá aqui, dilatar, o intestino grosso. Esse fecaloma, essas fezes duras, pode dilatar e aí dá aquilo que a gente chama de megacólon. Tem um megaesôfago, que é no esôfago, então a dilatação do esôfago, e tem um megacólon, que é a dilatação do intestino grosso, basicamente o cólon, tá? Então, se o paciente tem megacólon, por conta de um ilho paralítico, câncer, diverticulite, que a gente estudou semestre passado, que aí não sei se vocês lembram que diverticulite é quando o paciente ele forma vários sacos, que de tanto ele fazer força, de fazer, por exemplo, pessoas que não têm um bom costume de ingerir fibras, a gente viu que depois de 60 anos, o que é que vai acontecer? Essas forças que ele vai tanto fazer na hora de evacuar, vai formar pequenos sacos. E aí, esses sacos que formam, umas vesículas, mais ou menos assim, essas vesículas ficam no intestino grosso, E essas vesículas no intestino grosso pode fazer, quando as fezes passar, se acumular nessa vesícula. E aí, chama que a gente tem diverticulite. Então, nesse caso cirúrgico, tem que tirar essas vesículas, que foram acumuladas aí no intestino grosso. Também tem que fazer essa cirurgia do intestino grosso. A primeira coisa que a gente tem que saber, com a equipe médica, ou até mesmo, sei lá, se ele for atendido no consultório, e aí é bom perguntar, o paciente, enfim, se ele não souber, procurar se informar com a equipe médica, se ele perdeu a válvula iliocecal, porque a dieta vai mudar de acordo se ele perdeu ou não a válvula. Se ele tem a válvula, a gente coloca uma dieta laxante, que é para ele não fazer esforço, Agora, se ele perdeu a válvula, que eu vou mostrar aqui para vocês, essa iliocecal, a dieta ela tem que ter constipante. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês uma figura, tá? Aqui. Eita. Bom, aqui a gente tem o intestino grosso, Então, aqui a gente tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide, e o reto, tá? Então, quando a gente vai estudar as cirurgias que acontecem, no intestino grosso, na aula de hoje. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é saber se esse paciente tirou essa válvula, que tem aqui, válvula iliocecal, que é uma válvula, que é aí onde vai passar, praticamente ele vai
controlar, né, aqui no caso, né, o conteúdo alimentar vai levar para o intestino grosso. Então, aqui vocês sabem que é o intestino, como eu posso dizer, delgado, né? Então, aqui é o ilho, já que a gente chama ilho terminal, e aqui tem uma vesícula, né, que a gente chama de válvula, na verdade, vesícula não, perdão, é uma válvula chamada ilho cecal. Então, essa válvula aqui, então, o que acontece? Ela vai controlar a entrada e a saída de alimentos, né, a saída de alimentos do intestino delgado para o intestino grosso. Então, ela vai basicamente estar aqui. Então, se o paciente perde essa válvula, vocês entendem que o conteúdo de alimento vai passar muito rápido aqui e vai gerar uma diarreia nesse paciente. Então, se o paciente perder esta válvula aqui na cirurgia, então, digamos, a cirurgia fez com que fosse daqui, o câncer atingiu daqui para cá. Então, ele perdeu essa válvula. Então, já que ele perdeu essa válvula, a dieta ela vai ser uma dieta constipante. Por quê? Porque os alimentos que vão vir do intestino delgado não vão ter mais esse controle dessa válvula, vão passar muito rápido, o que pode gerar uma diarreia. Então, nesse caso, seria uma dieta constipante. Então, em todos os casos em que há perda dessa válvula, a dieta vai ser constipante, né? Então, como é que a gente constipa paciente? A gente teve uma aula só sobre constipação no semestre passado, né? Então, quem não lembra, é bom dar uma recordada do material do semestre passado que a gente viu em relação à constipação, né? Que aí a gente basicamente usa fibra solúvel, né? Que é a pectina, né? Então, por exemplo, a pectina que tá lá nas cascas das frutas cítricas, né? Então, ralar o limão, a laranja, comer a casca da laranja, do limão, e também está presente na parte branca da maçã e na parte branca da pera. Então, ali tem pectina, aí tem a aveia, né, que é a goma guá, e a gente tem a foz também, que é o pré-biótico, né? Então, cebola, banana, alho, alcachofra, esses alimentos também são fibras solúveis. Então, a gente tem a foz, a gente tem a pectina, né, e a goma, que aí é a aveia, né? Que a gente encontra nesses alimentos. Então, basicamente, a gente coloca essas fibras solúveis e também algumas frutas também que elas têm um teor maior de pectina, como caju, goiaba, né? Então, elas são constipantes. E banana também. Então, são frutas constipantes e, basicamente, essas fibras solúveis que eu acabei de falar. Tá? Então, é importante ver se esse paciente perdeu ou não essa válvula. Se ele perdeu, vai ter diarreia, então eu vou botar uma dieta constipante, então eu vou colocar fibra solúvel para esse paciente, né? Então, eu vou fazer o uso dessas frutas constipantes, né? Caju, goiaba, enfim. Bom, o paciente, geralmente, nessa situação, né, de verticulite, né, de câncer, ele retira a parte, né, onde está o câncer, e ele fica por um tempo, muitas vezes, fazendo cocô no saquinho, que é uma cirurgia de colostomia, né? Então, o que seria essa colostomia? Nada mais é que o desvio do trânsito das fezes do paciente, né? Então, por exemplo, vamos dizer, se o paciente tem a diverticulite, né? Então, por exemplo, se ele tem a vesícula, né, de diverticulite. Então, de repente, ele faz uma mudança do trânsito intestinal antes das fezes atingir essa vesícula, né? Então, ou seja, o que seria, né, nesse caso de diverticulite? Ele pode fazer uma colostomia, e aí ele tem um desvio de trânsito dessas fezes. Então, nessa situação, né, que o paciente ele tem uma colostomia, como é que tem que ser a dieta? Muito semelhante a quem perdeu a válvula, né? Então, ilho cecal. Então, é muito semelhante. Então, basicamente é o quê? Você vai reduzir a fibra insolúvel, que aí a gente estudou semestre passado. Onde é que eu encontro fibra insolúvel? Então, fibra insolúvel, basicamente, a gente encontra nos alimentos integrais, que a gente vai reduzir desse paciente, nas folhas, na verdura crua, que a gente também vai reduzir desse paciente, né? Então, ou seja, a gente vai reduzir fibra insolúvel desse paciente. Uma outra fonte de fibra insolúvel muito importante são as frutas que a gente pode comer a casca. Por exemplo, a casca da maçã, a casca da pera, né? Então, esses alimentos, eles têm muita fibra insolúvel. Então, assim, resumindo, como é que eu trato um paciente com colostomia? É como se ele tivesse diarreia, né? Então, as fezes, como ele vai ser
exposta, né? Antes de passar todo o colo, né? O colo ascendente, o colo transverso, porque essa colostomia pode ser no colo ascendente, transverso, né? E no descendente. Quanto mais antes for essa colostomia, maior vai ser a diarreia. Então, quanto mais no final, né, do intestino grosso. Então, por exemplo, se eu faço já uma cirurgia de colostomia lá no colo transverso, ou comparado com o ascendente, o transverso vai ter menos diarreia do que o ascendente, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o desenho. Então, se eu, por exemplo, se essa parte aqui for feito desvio, né? Então, o paciente vai fazer as fezes, ao invés de ir pra cá, essa parte aqui das fezes vai pro saquinho, né? Ou então, se a colostomia for aqui, digamos, as fezes, ao invés do paciente, né, digamos assim, né, as fezes ir para cá, daqui vai para o saquinho. Então, a colostomia aqui, ela é menos agressiva do que aqui, né? Então, aqui, gente, praticamente o alimento tá líquido. Então, a diarreia é muito grande. Então, quanto mais distante for a colostomia, melhor, porque menor vai ser a diarreia. Isso. Muitas vezes é o tamanho do câncer, né? Então, se comprometeu muito, né? É aquele caso, aquele paciente, né, de seu Newton. O dele foi no sigmoide inteiro e no reto. Então, não tem nem como fazer uma colostomia agora, porque é incompatível com a vida você tirar o sigmoide todo e o reto todo do paciente. Então, e além disso, o fígado, né? E também comprometeu a bexiga. Então, se fosse para tirar toda essa parte, ele não ia viver, né? Então, tá fazendo químio, né? Já tá na segunda sessão de químio. Hoje, inclusive, tá iniciando a segunda. Então, querendo ou não, ele vai a químio para reduzir o câncer, para depois tirar só aquela parte que tá no intestino grosso, né? O câncer dele é no intestino grosso. E aí, sim, fazer uma colostomia, retirar aquela parte, fazer uma colostomia. Ele também tem diverticulite, por isso que também é indicado, né? Fazer a colostomia, tá? Então, basicamente isso. Então, como eu falei pra vocês, em resumo, o que é tratar um paciente, né, com essa cirurgia de colostomia? Então, basicamente, você vai tratar como se ele tivesse uma diarreia. Então, se ele tem diarreia, você vai botar fibra insolúvel? Não. A fibra insolúvel ia fazer com que ele sangrasse, fizesse mais fezes líquidas ainda, né? Então, reduzir a fibra insolúvel, então reduzir os alimentos integrais, os vegetais, as verduras cruas, por exemplo, que é muito rico as folhas, né? Que é rico em fibra insolúvel, e as frutas que a gente pode comer a casca, né? Então, por exemplo, se ele fosse comer a maçã e a pera, ele poderia comer sem a casca, né? Já que dentro da parte branca da maçã, na parte branca da pera, a gente tem aí pectina e seria ótimo para ele. Porque no caso, né, da colostomia, a gente tem que incentivar o consumo de fibra solúvel. Então, a gente vai aumentar a fibra solúvel. Inclusive, a gente vai ter que suplementar essa fibra solúvel, né, a goma guar. E vai reduzir essas insolúveis que eu acabei de falar, as fontes alimentares, tá? Em relação à gordura, é uma dieta normolipídica? Né? Mas a gente vai ter que, inicialmente, reduzir essa gordura. Então, não pode ser uma quantidade de gordura muito alta, né? Então, até porque, senão, a gente viu que dá esteatorreia nesse paciente. Então, tem que se evitar esse aumento de gordura. Então, alimentos gordurosos desse paciente devem ser evitados, porque a gordura em excesso aumenta essa diarreia e também dá muito mau cheiro nesse saquinho, né, dessas fezes. Esteatorreia é insuportável o cheiro, é inconfundível na enfermaria o cheiro de esteatorreia, tá? Então, geralmente pessoas, né, que vão usar o banheiro e que fazem uso de uma má alimentação, é insuportável você entrar depois no banheiro. Por quê? Porque a gordura em si, ela tem muito mau cheiro pela composição química dela, tá? Então, não é interessante um paciente, né, fazer o uso excessivo ou muito de gordura. Então, é uma dieta normolipídica, mas ter esse cuidado de reduzir essa gordura saturada, tá? Então, e colocar aos poucos, tá? Então, ter esse cuidado. Outra coisa também, tem alguns alimentos que estimulam, né, os movimentos peristálticos. E aí, ou seja, se você estimular os movimentos peristálticos, você vai aumentar a diarreia desse paciente,
né? Então, por exemplo, uma dieta SIG, sem irritante, né? Aí, como por exemplo, um irritante como condimento, pimenta, café, bebida gaseificada, esses alimentos, né, irritantes, eles vão estimular os movimentos peristálticos e vão gerar mais uma diarreia. E aí, gente, tudo que a gente não quer, se esse paciente com colosstomia, ele já tá colocando ali as fezes dele num saquinho de maneira líquida, praticamente, né, é uma diarreia. Então, se a gente coloca esses alimentos para ele, piora mais ainda a diarreia dele, tá? Outra coisa também em relação aos alimentos flatulentos, né? Então, por exemplo, quando o indivíduo ele vai soltar a flatulência, ele tem o ânus para liberar, só que esse paciente, minha gente, vai para um saco, né? Então, não tem muito fluxo para retirada de gases, então é limitada a retirada de gases. Então, por isso que alguns alimentos como repolho, né, pepino, couve-flor, leguminosas com cascas, né, melancia, grão de bico, alcachofra, que são alimentos ricos em enxofre, esses alimentos, eles devem ser reduzidos da dieta, tá? Do paciente que faz colostomia. A dieta sempre fracionada, né? Porque se você limita, gente, toda vez que você limita para 1 ou 2 frações de dietas para esse paciente, você aumenta a formação de gases. E aí, se ele come em um grande volume e poucas vezes ao dia, aumenta a quantidade de gases. E aí pode esse paciente aí, né, ter desconforto abdominal, porque não tem por onde sair esses gases dele, tá? Em relação à quantidade de água que esse paciente deve ingerir, é aquela mesma regra de 30 a 35 ml, né, e multiplicar pelo peso ou em torno de 1,5 litro a 2 litros de água, né, dieta fracionada, pequeno volume, suplementar fibra solúvel, né, a goma-guá, antes das refeições, isso é importantíssimo. E também uma coisa que esse paciente, mas aí já é com o médico, que ele recebe uma injeção, né, isso para suplementar a vitamina B12, quando ele perde o ilho, tá? O ilho terminal, porque o ilho terminal é onde a gente absorve a B12. Então, quem perde o ilho, então, tem que ser suplementado de maneira intramuscular, então é injetável, então a gente não pode suplementar. Então, o médico que suplementa a B12, se eles, no caso, o paciente, durante a cirurgia, de colectomia ou de colostomia. Colectomia é quando você vai tirar a parte do intestino grosso que teve o câncer, colectomia. Colostomia é quando ele for fazer cocô no saquinho, que aí você vai tratar da mesma forma, que esse paciente vai ter diarreia. Por que ele tem diarreia, Paula? Porque a função do intestino grosso, gente, é o quê? Absorver água e sais minerais. Então, se eu não estou absorvendo água, essas fezes vão continuar aquosas, né? Então, o que é que vai fazer as fezes enrijecer? À medida que ela vai passando, né, no intestino grosso, ela vai sendo o quê? Absorvida a água, então ela vai enrijecendo. Só que se eu não estou passando por todo o intestino grosso, porque eu retirei uma parte, ou porque eu fiz uma colostomia, estou fazendo cocô agora no saquinho, entende que vai ter mais líquido? Então, assim, é fácil essa dieta de colostomia, né? Não é uma dieta difícil, não. É só você lembrar que colostomia, colectomia, o paciente perdeu uma parte do intestino grosso. As fezes não vai passar normalmente para o intestino grosso. Então, se as fezes não passam, então o que é que ele tem? Diarreia. Se ele tem diarreia, o que é que eu tenho que fazer? Então, resumindo, tudo que eu falei até agora, tem um slide aqui que ele fala, tá? Tudo aqui eu já falei, por isso que eu vou passar bem rapidinho. Então, nesse caso, né, do pós-operatório, de uma colectomia ou colostomia, né? Então, o que basicamente vai acontecer? Reduzir a fibra, né, insolúvel que a gente viu. Então, eu vou reduzir aqui as folhas, a verdura crua, as frutas que pode comer, a casca e os alimentos integrais, né? Então, eu vou reduzir a gordura desse paciente. Então, colocar, né, carnes que não tenham muito teor de gordura, né? Então, a gordura saturada, ter um maior cuidado, tá? Para não ultrapassar. Evitar irritantes, né, como condimento, pimenta, café, bebida gasificada, porque estimula os movimentos peristálticos, ou seja, aumenta a diarreia. Evitar alimentos flatulentos como repolho, pepino, o couve-flor, leguminosas com casca, melancia, grão de bico e alcachofra. Dieta fracionada e pequeno volume, porque a gente viu que assim reduz a formação de gases, né? E também suplementar goma-guá.
tá? E no caso, se ele perder o ilho terminal, tem que suplementar B12 de maneira intramuscular, que aí no caso é o médico, né? Então, evitar frituras, né? Ou alimentos muito quente ou muito frio. Então, tem que ter na temperatura ambiente. E também tem a questão das gorduras que a gente tem que evitar. Então, o paciente, ele deve ter repouso sentado, né? 30 minutos após a refeição, porque ele vai estar fazendo cocô no saquinho. Imagina, ele comer e deitar. Né? Então, ele tem que ficar pelo menos de 30 minutos, né, após a refeição, né, sentado. E aí, o que é que deve se evitar nos 2 a 3 meses? Leite e derivados. Por que leite e derivados? Gente, a gente viu semana passada que quando o paciente está com diarreia, a primeira enzima que ele perde é a lactase. Então, um paciente com diarreia, a gente não tem que tirar a lactose. Então, nos 2, 3 primeiros meses iniciais, que a diarreia vai ser bem mais frequente, então, tirar leites e derivados desse paciente, né? Evitar, no caso. Embutidos, né? Patês, carnes muito duras ou fibrosas. Por que esses embutidos? Né? Tocinho, bacon, calabresa, essas carnes muito fibrosas. Por conta da gordura, que a gente viu que a gente tem mariscos, a gente tem que reduzir desse paciente, tá? Então, tem um cuidado na gordura. Cereais integrais, porque a gente viu que é fibra insolúvel, a gente tem que reduzir, né? Isso tudo nos 2 a 3 primeiros meses, né? E derivados, né? Então, cereais e derivados, tudo que for integral desse paciente, reduzir. Os legumes, né, desses pacientes, justamente a gente viu, né, do caso do couve-flor, repolho, o brócolis, né, por conta que são alimentos ricos em enxofre, são flatulentos. As verduras cruas, porque são, né, a gente viu que é fibra insolúvel, também deve reduzir, né, alcachofra e repolho, justamente também pela mesma situação que são flatulentos, né? Frutas cruas, muito fibrosas. As frutas que você pode comer a casca, minha gente. Então, elas são extremamente laxativas, né? Então, maçã com casca, pera com casca, são extremamente laxativas. Né? As frutas secas, né? Então, ela tem uma maior concentração, né, de glicose. Então, deve ter cuidado para esse paciente, porque isso piora também na diarreia. Porque, gente, essas enzimas, né, a sacarase, lactase, elas, num processo de diarreia, elas são as primeiras a ir embora. Então, por isso que a gente tira a sacarose e a lactose logo no primeiro processo de diarreia, tá? As bebidas alcoólicas, a gente viu que elas são irritantes, como café, bebida gaseificada, também deve ser evitado. Maionese, doces e chocolates é gordura, então a gente viu que deve ser evitado, tá? É uma dieta normolipídica, mas a gente tem que evitar essas gorduras, né? Pra não estimular a esteatorreia e aquele cheiro ficar insuportável, tanto, né, pra o paciente, né, como também para quem está manipulando esse paciente, fazendo a higiene, né? E aí, após 3 meses, você vai colocar gradativamente os alimentos desaconselháveis, né? Observando a tolerância, né? Então, aos poucos, esses alimentos aqui que a gente falou aqui em cima, vocês vão, depois de 3 meses, vocês vão colocando de maneira gradativa. Agora, sempre vai continuar evitando o quê? A fibra insolúvel. Sempre, né? E consumir com moderação frutas, verduras e hortaliças. Por quê? Esse controle da fibra insolúvel vai ser sempre. Então, verdura crua, né? Então, vai ser... E alimentos integrais, que são as principais fontes de fibra insolúvel, vai ser sempre. Porque a gente tem que lembrar que... Como é que eu trato um paciente de colectomia? Colectomia é retirada, né? Do colo, de uma parte do colo. Ou colostomia, que é o desvio de trânsito. Você vai começar a fazer cocô num saquinho. Então, nessa situação, você vai tratar como o paciente tivesse diarreia. Justamente porque a função do cólon é essa. É não promover a diarreia. Por quê? Porque a diarreia, né? O que é que se caracteriza com a diarreia? Quando as fezes têm a consistência líquida ou líquida pastosa. Então, quando um indivíduo ele tem um cólon funcionando totalmente, ele não tem esse quadro porque o cólon absorve tudo. Né, absorve a tudo que eu digo, a água, né? E os sais minerais. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, e no caso da diverticulose e diverticulite,
se ele precisar fazer cirurgia por conta da diverticulite, né? Então, eu vou desviar o trânsito para as fezes não chegar, né, nessas vesículas que se formam na diverticulite. Como é que tem que ser a dieta? Então, diverticulite a gente já estudou o semestre passado e aí sempre permanece a mesma coisa, dieta de baixo resíduo, né? Além dessas informações que a gente falou, né, anteriormente, basicamente, se ele tem diverticulite e fez um desvio de trânsito intestinal, ele vai ter que fazer a dieta de baixo resíduo, que foi aquela dieta que a gente já discutiu semestre passado, que é bem branca, né, que não é muito, como eu posso dizer, saborosa, é uma dieta um pouco monótona, né, porque é basicamente o quê? Alimentos de alto índice glicêmico, né, então tem que ser alimentos que não formem fezes, não é uma dieta rica em fibra, a gente viu a diferença semestre passado, é diferente. Então, basicamente, o que é, né? Então, é água de coco, arroz branco, bolacha, pão francês. Então, tipo, de manhã vai muito pão francês, sanduíche para esse paciente, frango, né? Com pouco condimento. Vai peixe para esse paciente. Então, banana. Então, água de coco, chá. Então, é alimentos brancos e transparentes. Arroz, que tem alto índice glicêmico, tapioca, tá? Então, basicamente isso. Bebidas isotônicas, chás, macarrão, frango, torrada, geleia, ovo. É bem monótono, assim. O paciente, às vezes, né, fica impaciente, né? O paciente fica impaciente com essa dieta e muitas vezes ele vai pra sonda por conta disso. Bom, a outra, né, patologia, que aí é bem pequenininho, por isso que eu acredito que vai dar pra gente finalizar e iniciar a DPOC. Bom, a outra patologia que a gente vai estudar hoje é a síndrome do intestino curto, né? Então, um nome meio que já explica, né? Se você entendeu o nome, você já entende o que seria essa doença. Então, o que seria síndrome? Síndrome do intestino curto. Ou seja, o paciente por câncer fez uma colectomia, retirou uma parte do intestino grosso, né? Síndrome do intestino curto. Então, às vezes nem precisa ser do intestino grosso, tá, minha gente? Pode ser do delgado também. Então, o paciente perdeu uma parte do intestino por conta de um câncer. E aí, a partir de quantos centímetros a gente diz que ocorre uma síndrome do intestino curto? Então, se o paciente perdeu a partir de 200 centímetros, então, em diante, o que é que acontece? Esse paciente, ele tem uma síndrome do intestino curto. É engraçado que eu não tenho alergia o dia todo. Quando eu dou aula, aí ataca. Sei não que é isso não. Então, o que é que acontece? Basicamente isso, minha gente. Então, síndrome do intestino curto, o paciente fez uma cirurgia e aí precisou tirar uma parte por conta de um tumor, enfim, de um câncer. E aí ele perdeu, no mínimo, 200 centímetros geralmente é intestino delgado. Então, quando ele perdeu ali 200 centímetros, tá? No mínimo. Ele pode perder bem mais do que isso. Tá? E aí, quanto mais ele perder, maior a chance de diarreia. Então, gente, se você perde o local onde passam os alimentos, isso dá uma maior chance de diarreia. Por quê? Porque não vai dar tempo de absorver. Então, se você retira uma parte do intestino delgado, tu entende que teu intestino diminuiu. Então, é síndrome do intestino curto. Então, ou seja, ele tá curto. Então, esse alimento, ele vai ser absorvido. Ele tem pouco tempo para ser absorvido, porque teu intestino tá menor. E, às vezes, não dá tempo desse alimento ser absorvido. E aí, entra para um quadro de diarreia. Paula, eu posso ter síndrome do intestino curto sem ter feito cirurgia? Pode. Por exemplo, no caso da doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, que a gente estudou semestre passado, que dá diarreia. Pelo mesmo motivo também, a gente tem o SPRU, né? SPRU é a mesma coisa de doença celíaca. Então, por exemplo, uma doença celíaca, ou também a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, elas podem evoluir para uma síndrome do intestino curto. Por quê? Porque nessas doenças é comum o quê? Quando não tratada, a diarreia. E aí, se ele tem diarreia, tu entende que as vilosidades, semestre passado a gente estudou diarreia. O que é que acontece com as vilosidades? Elas se atrofiam.
Se as velocidades se atrofiam, então eu não vou absorver bem os alimentos. Então, por isso que muitas vezes um paciente de doença celíaca, ele chega, por exemplo, a gente atendeu ele com IMC de 12, de 13, bem desnutrido, porque os alimentos não estavam sendo absorvidos por conta da diarreia. Ele não está fazendo a dieta, então dá uma diarreia. Então, se eu tenho muita diarreia, o local de absorção dos alimentos atrofia. Então, se eu tenho uma atrofia das velocidades, ou seja, você acredita que esse paciente ele tem uma síndrome do intestino curto. Por quê? Porque ele perdeu uma parte do intestino curto dele. Aliás, ele perdeu uma parte do intestino e não está sendo absorvido. Então, ou seja, ele vai ter uma síndrome do intestino curto. Ou seja, ele vai ter um menor local de absorção dos alimentos. Mas não foi por conta da cirurgia, mas sim porque ele não tratou a diarreia, né? Com doenças que não trataram diarreia. Então, a síndrome do intestino curto, ela pode ser dada por vários motivos. O principal é o cirúrgico, quando o paciente ele perde no mínimo 200 centímetros de intestino delgado, tá? O intestino delgado todo tem 620 centímetros. Então, se ele perder 200, já é uma parte muito significativa, né? Então, é quando ele perde no mínimo 200 centímetros. Ou pode acontecer essa síndrome do intestino curto numa situação de que, numa doença de Crohn ou numa retocolite ulcerativa, esse paciente não tratou essa diarreia e por conta que ele não tratou essa diarreia, ele ficou com um grande local do intestino, uma parte muito grande do intestino delgado que não consegue absorver os alimentos, porque está atrofiado por conta da diarreia, tá? Então, é basicamente isso. Bom, e aí, quais são o que seria, né, os cuidados que a gente tem que ter, né, nesse paciente, né, com síndrome do intestino curto. Então, a primeira coisa, gente, é corrigir essas deficiências nutricionais. Então, ele é dividido em 3 fases, né? Então, a síndrome do intestino curto, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, obviamente, é de muita diarreia, porque ele perdeu um local de absorção no mínimo de 200 centímetros, seja por uma doença que causa diarreia ou seja por uma cirurgia. Então, esse paciente ele tem muita diarreia. Então, a primeira fase é uma diarreia incontrolável, que dura de 1 a 3 meses. Então, é uma diarreia muito, muito severa. Neste caso, esse paciente ele tem que estar de NPT, tá? Então, não é interessante que esse paciente ele esteja por via oral. Na verdade, é proibido estar por via oral. Porque se ele está com diarreia, tu bota via oral, ele vai absorver os alimentos? Não, então ele vai ficar por receber a dieta endovenosa, pela veia. Então, ele vai ficar de NPT. Então, primeira fase, ele vai ficar de 1 a 3 meses, né, de NPT e vai repor os fluidos, né? Então, por exemplo, na diarreia ele perde muito potássio, cálcio, magnésio, zinco, B12, ferro, as vitaminas lipossolúveis. Então, tudo isso vai ser reposto, só que aí isso é com o médico de maneira endovenosa, tá? Então, por quê? Porque os locais de absorção desses nutrientes foram tirados, né? 200 centímetros tirou, tá? Então, é algo que a gente precisa, né, ter esse cuidado, tá? Então, a primeira fase, como eu falei pra vocês, ela dura de 1 a 3 meses e o paciente vai ficar na NPT. Calcular a NPT que a gente estudou semestre passado, como é que se calcula a NPT, tá? Na segunda fase, né, então, o que é que vai acontecer? Você vai iniciar, né, via oral, tá? Então, dura também de 1 a 3 meses também. Então, é muito demorada essa dieta. Não vai evoluir assim do dia pra noite, não. Então, você vai colocar alimento, só que aí você vai colocar aqui, sem lactose. Porque esse paciente, ele ainda tem uma diarreia, tá? Na verdade, gente, esse paciente, você só vai poder iniciar via oral quando essa diarreia estiver controlada. Mas tu entende que essa diarreia acabou de ser restaurada. Aí tu pega e bota lactose? Não. Né? Então, piora ainda mais. Então, basicamente, né, o que é que acontece nessa situação? Então, o paciente tá com diarreia forte, primeira fase, NPT. Aí, depois de 1 a 3 meses que essa diarreia, ela entra em controle, aí você inicia via oral sem lactose.
E aí você vai suplementar por via oral quem? Zinco, potássio, magnésio, cálcio, as vitaminas lipossolúveis, né? Que a gente já falou, que é a A, a D, a E e a K. E a B12. Então, ou seja, a gente vai suplementar esse paciente. Por quê? Porque ele perdeu tudo isso na diarreia, tá? Esses nutrientes que ele estava repondo de maneira endovenosa, tá? Mas como a gente tá querendo tirar a endovenosa dele, então meio que a gente tá botando as coisas por via oral para tirar a NPT. Paulo, ele sai da NPT? Não, ele fica na segunda fase. A primeira fase ele fica só na NPT, só. Na segunda fase ele fica NPT mais via oral, fica com os dois, tá? Então ele não pode, como eu posso dizer, não pode ficar só no via oral não, tá? Você vai testar. E lembre que a via oral é sem lactose. E evitar alimentos ricos em oxalato, né? Que a gente viu, chocolate, bebida à base de cola, chá, pimenta, cenoura e espinafre. Por que oxalato, né? Então, a gente, se eu coloco oxalato com esse paciente, o que é que pode levar para esse paciente? Então, esse oxalato, ele pode ser absorvido de maneira muito rápida, porque, teoricamente, essa atrofia nas velocidades aumenta o que a gente chama de hiperoxalúria. Eu aumento a absorção de oxalato e aí isso vai oxalato para o rim. E aí a gente viu que nas aulas anteriores de renal, que oxalato dá esse cálculo renal. Então, é muito comum isso acontecer nessa situação, tá? Então, tem muito cuidado nesse caso, né? Então, pouco oxalato, evitar oxalato, evitar sem lactose e repor esses nutrientes que eu falei pra vocês. Zinco, potássio, magnésio, cálcio, vitamina A, B12, D, vitamina D e E e K, né? Que são as vitaminas lipossolúveis. E na última fase, gente, é a alta da NPT. Então, ela é uma fase que pode durar até 1 ano, ele nessa fase. Então, ele retira, né, suspende ou diminui a NPT, mas geralmente suspende, né? Diminui ou suspende e deixa só na via oral, tá? E aí, gente, uma coisa importante na via oral desses pacientes é a gente colocar a glutamina, né? Então, a glutamina, a gente estudou semestre passado, né? De 20 a 30 gramas de glutamina. A gente viu que essa glutamina, ela restaura a mucosa intestinal, né? Então, ou seja, a flora intestinal, ela é restaurada. Então, ela meio que, até eu falei pra vocês no semestre passado, de um caso de um atleta que só via com diarreia perto do jogo. Colocou glutamina e estanca a diarreia, porque ela restaura essa microbiota intestinal. Então, para esse paciente que tem diarreia, é interessante a glutamina de 20 a 30 gramas e o uso de TCM. Por quê? Porque a absorção é melhor, porque a absorção é mais rápida, né? De triglicerídeos de cadeia média ou de cadeia curta, tá? Basicamente isso. Então, deixa eu resumir aqui o que eu falei pra vocês. Então, a síndrome do intestino curto, a gente viu que é quando o paciente ele vai perder aí no mínimo, na verdade, aqui. Ele vai perder no mínimo 200 centímetros de intestino delgado. E isso pode ser por ressecções, ou seja, por cirurgias, por retirada do intestino, ou pode ser por alguma doença inflamatória intestinal, né? SPRU, ou que é doença celíaca ou doenças inflamatórias intestinais, que é doença do Crohn ou retocolite ulcerativa, porque nessas duas patologias o paciente fica com diarreia e aí pode atrofiar as vilosidades e ele perder aí em torno de 200 centímetros, tá? Uma outra situação, né, desse paciente é repor a glutamina, que eu falei pra vocês, e ácidos graxos de cadeia curta, porque aqui restaura a mucosa intestinal de 20 a 30 gramas e ácidos graxos de cadeia curta, né, de acordo com a recomendação de lipídio. E aí, gente, lembrando que na primeira fase, esse paciente, ele vai ser uma dieta o quê? Exclusivamente de NPT, porque a diarreia vai estar intensa e ele vai ter uma duração de 1 a 3 meses. Segunda fase, ele vai ter NPT, né? E vai iniciar via oral, mas ele permanece ainda de NPT. Nessa via oral é sem lactose, né? E suplementar quem? Zinco, potássio, magnésio, cálcio, vitamina A,
vitamina B12, D, E e K. Então, a vitaminas lipossolúveis e a vitamina B12. Evitar, né, alguns alimentos ricos em oxalato, porque a gente viu que a absorção do oxalato nessa síndrome do intestino curto, ela é maior, então tem que evitar os alimentos ricos em oxalato, né? Chocolate, bebida à base de cola, chá, pimenta, cenoura e espinafre. E na última fase que a gente viu, que é a fase que ele vai estar o quê? Ele vai suspender a NPT ou diminuir a NPT e vai ficar o quê? Via oral, tá? Então, basicamente isso. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Porque é pequenininha a aula, por isso que eu vou até iniciar a DPOC. Aqui tem a recomendação de energia, tá? Então, como é uma cirurgia, né, gente? Então, a dieta vai ser hipercalórica, né? Então, de 30 a 35, né, em pacientes estáveis. Se o paciente for desnutrido, né, na síndrome do intestino curto, vai dar um pouquinho mais de energia, de 35 a 40. Lembrando que isso logo, né, após a cirurgia, a gente coloca uma dieta, né, como eu posso dizer, hipercalórica. Agora, se esse paciente, ele tá de NPT, a gente vai usar, né, que é de 1 a 3 meses, a gente usa de 25 a 30, tá? Então, a gente coloca pouca caloria para ele mesmo, tá? Justamente pelo risco de infecção desse paciente, o risco de síndrome de realimentação, que a gente estudou semestre passado, né? Então, como ele tem um risco de síndrome de realimentação, então se ele tiver de NPT, de 25 a 30, tá? Então, essa basicamente é uma dieta hipercalórica, né? Então, ou seja, né, esse paciente precisa de uma demanda energética maior por conta da patologia. É uma dieta, né, em relação à proteína, se o paciente estiver estável, né? Então, por exemplo, óbvio que se ele tá... Quando é que ele não tá estável, gente? Ele tá cicatrizando, ele tá na fase de cicatrização. Então, aí você vai colocar uma dieta, né, hiperproteica para ele, né? Mas se ele já passou da fase, né, de catabolismo, ele não tá mais com diarreia, né? Então, ele já cicatrizou, aí, ou seja, é um paciente estável, você deixa normoproteica. Mas se ele estiver na fase, né, de estresse metabólico, é a dieta hiperproteica, tá? E fazer o vídeo. Eita. Volta. Bom, em relação aos carboidratos, né, como eu falei pra vocês, é uma dieta toda normal na situação, normoglicídica, normolipídica, mas a proteína ela é hiper, né, porque geralmente é com estresse, só se o paciente não tiver estresse de diarreia, né, e já tiver cicatrizado. Então, nessa situação seria normoproteica, mas na maioria das vezes é hiperproteica, porque ele tá em estresse, tá com diarreia, tá com desnutrição, então tem que cicatrizar, então geralmente é hiperproteica, né? Mas em relação ao lipídio e ao carboidrato é normal, então 50%, né, de lipídio e, aliás, perdão, normolipídica é até 30% no caso dessa situação, e usar 50% de TCM, né? Ou seja, ele para evitar essa diarreia, porque o TCM, o triglicerídeo de cadeia média que tem no óleo de coco, isso é um suplemento, tá? Mas também tem no óleo de coco, a absorção é mais rápida, então controla melhor essa diarreia. Então, bater normolipídica até de 20% a 30%, mais 50%, metade do lipídio que tu usar tem que ser TCM. E o carboidrato é normal, mais 50% deve ser de gordura. Aliás, 50% do carboidrato deve ser complexo, né? Então, tem que ter cuidado, né, com esse carboidrato simples, que facilmente pode virar gordura para esse paciente, né? E também, como a gente viu, pode aumentar também a diarreia, né? Então, tem que ser carboidrato complexo. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, gente, em relação à cirurgia da vesícula biliar, né? Então, que é a cirurgia de Cole-Lapp, né? Que o paciente, ele tira a vesícula biliar. Então, nessa situação, né, como é que tem que ser a dieta? Então, a gente sabe que, semestre passado, a gente viu que essa
pedra na vesícula, né, esse cálculo na vesícula, é por conta do excesso de colesterol. Então, o paciente consome muito colesterol, a gente sabe que a bile, ela é armazenada na vesícula biliar e é essa bile que vai virar pedra, ela que vai virar cálculo. E aí, essa bile, ela é composta de quê? De colesterol, sais biliares e água. Então, quando o colesterol, você consome muito colesterol, então esse vai formar essas pedras na vesícula. E aí, nessa situação, o que é que acontece? É uma dieta no primeiro mês, no pós-operatório, enquanto ele tiver com dreno, né? Ou seja, um dreno que vai estar lá meio que sugando, né, a bile que está presa ali na vesícula, formando o cálculo. Então, quando ele tiver com dreno, ele vai ser uma dieta hipolipídica, tá? Por quê? Para não formar mais colesterol ali, certo? Então, é uma dieta hipolipídica. Mas depois que ele tira o dreno, o paciente, a dieta volta a ser normolipídica. Paula, por que não pode ser hipolipídica para não formar mais cálculo? Porque esse paciente, obviamente, ele vai ter que consumir colesterol normal para não ter outras deficiências, que o colesterol ele é importante para, né, até para a formação do HDL, por exemplo. Então, além dele não ter desenvolvido deficiência, se ele consome colesterol e gordura na quantidade normal, esse paciente, como a gente discutiu semestre passado, ele vai desenvolver uma segunda vesícula, né? Que aí é que a gente chama de saco, né? E aí esse saco que é formado, né? Ele não é uma vesícula biliar. A vesícula biliar foi tirada pela Colelab, que é a cirurgia. Mas ele desenvolve um segundo saco. E esse segundo saco hepático, o que é que vai acontecer? Ele vai ter a função de bile. Aliás, ele vai fazer a função da vesícula biliar, que é o quê? Armazenar a bile. Então, se você coloca uma dieta, o paciente retira a vesícula, você bota uma dieta hipolipídica depois de que tira o dreno, esse saco ele não vai ser desenvolvido. E aí você vai atrapalhar a absorção de gordura desse paciente. Então, esse paciente vai ter uma deficiência de lipídio. Se ele tem deficiência de lipídio, ele vai ter deficiência de vitamina K, né? Que aí a gente tem problema de coagulação. Vitamina D, que aí a gente tem problema ósseo. A gente tem vitamina E, que é antioxidante, não vai ser absorvido, né? Então, ou seja, a vitamina A também, que aí tem aquela hiperkeratose folicular, anemia, hipovitaminose A. Então, ou seja, você vai desenvolver milhões de doenças no paciente porque você tirou a gordura do paciente e fez uma dieta hipolipídica. Não é. Então, retirou a vesícula, né? Então, tirou o dreno, fica uma dieta toda normal, incluindo o lipídio, tá? E a energia é conforme aquilo que a gente já discutiu. Se é eutrófico de 25 a 30, se é obeso, usa 20 quilocalorias por quilo, e se for desnutrido, de 30 a 40 quilocalorias por quilo. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, nas outras cirurgias que envolvem o pâncreas, né? Todas as demais cirurgias, né? Que, por exemplo, a pessoa teve um câncer no pâncreas e precisou retirar uma parte do pâncreas, a cabeça do pâncreas, por exemplo, é igual a gente viu, eu acho que em esofagectomia, né? Lembra que começa da líquida de prova primeiro, né? Se o paciente, né? Agora, lembre-se que nesse caso que ele tira o pâncreas, ele também fica sem lactose, sem sacarose por um tempo. Por quê? Porque esse paciente tem diarreia, né? Se você tira o pâncreas do paciente, uma parte do pâncreas, lembre que o pâncreas produz enzima para degradar esse alimento. Ele fica um mês sem lactose, sem sacarose e fica hipolipídica por um mês. Por que hipolipídica, Paula? Porque no pâncreas produz a lipase, que quebra o lipídio. Então, se tu não tem lipase ali suficiente, bota lipídio, vai dar diarreia. Então, basicamente, esse paciente vai ficar líquida de prova, né? Aí, água de coco e chá. Aí, se tolerar, ele vai para líquida total, que a gente viu, para os sucos, né? Para esse paciente. Lembrando que é tudo sem sacarose e sem lactose. Depois, ele vai para líquida pastosa, que ele vai poder comer tudo liquidificado, né? Mas sem lactose, sem sacarose e hipolipídica por um mês. Pastosa, né? Se ele tolerar a líquida pastosa, que aí é tudo amassadinho, ele vai comer tudo amassadinho. Depois branda, que é tudo muito cozido, e depois a livre normal. E depois de um mês liberar lactose e sacarose e lipídio, sempre aos poucos, né? Porque esse paciente ele pode aí ter
diarreia. Lembre-se que o pâncreas, ele tem enzima que degrada a gordura, por isso que é hipolipídica. As enzimas, ele não só tem enzimas que quebram gordura, mas a principal é a gordura, mas tem carboidrato também. Então, por isso que tira-se a lactose e a sacarose, porque esse paciente, se você coloca esses nutrientes, ele vai ter uma diarreia. Então, basicamente isso, certo? Bom, eu vou encerrar aqui e vou fazer um outro vídeo que é sobre DPOC, tá? Então, basicamente, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as dúvidas, né, relativa a isso agora, aí depois eu inicio DPOC e aí depois tiro as dúvidas de DPOC, para depois não misturar, depois não lembrar mais do que estava acontecendo, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui o vídeo só para tirar dúvidas.